Vamos que vamos, galera. Vamos para mais um podcast do esporte. Noite de quarta-feira em que duas equipes com 100% de aproveitamento perderam seu 100%. O Palmeiras na Libertadores, no caso, não perdeu o jogo, segue invicto na Libertadores, mas perdeu 100% de aproveitamento com o empate com o Galo. Empate importante no Mineirão. E do outro lado, na Copa Sul-Americana, do outro lado não, né? Outra competição. O Ceará, que era a equipe com a melhor campanha aí da fase de grupos da Sul-Americana, 100% na competição, perdeu para o São Paulo no Morumbi, 1-0. Vamos começar por esse jogo. O jogo foi bom, hein? O jogo foi bom com as duas equipes oferecendo perigo de gol, ameaçando os adversários, mas o São Paulo foi mais feliz, né? O Rogério Ceni coloca o Nicão no jogo e o Nicão faz um belo gol. O Luciano não estava bem, né? Se eu não estava bem no jogo, não fazia uma boa partida, saiu meio chiando, não sei se saiu bravo com o Rogério Ceni, não sei se saiu bravo com ele mesmo. Fato é que o Nicão entrou e fez um belo gol, a cobertura estava muito boa e ele num pequeno espaço ali ajeitou e bateu forte, acho que até pelo fato da cobertura estar muito boa, isso meio que encobriu a visão do João Ricardo, que acabou não fazendo a defesa. Foi ali, no espaço entre o goleiro e a trave, o Nicão acerta um belo gol, aliás, né? Para quem não viu, já faço o convite aí, procure o gol, porque foi um belíssimo gol, tá? O São Paulo teve a chance ainda de ampliar o marcador. São Paulo teve a chance de fazer 2-0, pênalti no Caleri, né? Disputa ali com o Vitor Luiz. O juiz marcou uma cotovelada, o Caleri chamou a responsabilidade, pôs a bola embaixo do braço, chutou ali, não muito no canto, uma bola baixa, não muito forte. O João Ricardo defendeu. O Igor Vinícius teve a grande chance no rebote, a bola explodiu no peito ali do João Ricardo, fez duas boas defesas consecutivas e o placar ficou por isso mesmo, né? O Rogério até falou sobre isso no pós-jogo, questão da definição de quem bateria a penalidade, né? Ele falou, pô, o Reinaldo tá voltando agora, né? Muito tempo parado, né? Assim, não vou colocar ele na fogueira, né? Não vou colocar ele numa partida, uma decisão de jogo importante de Sul-Americana e eventualmente tendo que bater um pênalti. Cara, assim, já faz tempo que ele não joga, né? Até ele sentir o peso da bola e tudo mais, eu não vou fazer isso com ele. E aí ele falou, a gente tinha naquele momento dois batedores possíveis, o Caleri e o Nicão, né? Em certo momento, quando o Caleri foi atendido, o Rogério, isso palavras do Rogério, falou que o Caleri deixou pro Nicão bater, mas ele voltou, se sentiu bem, pôs a bola embaixo do braço. Ele é o primeiro batedor, né? O Nicão entrou depois, então tem que respeitar o jogador. Acabou perdendo o pênalti. E ele falou, cara, isso aqui é um grupo, né? Isso aqui é um grupo, a gente tem que se apoiar. Se o jogador perde o pênalti, a gente não vai crucificar ninguém, né? Isso que é a importância do grupo. É assim, entender o momento do atleta, não vive um bom momento, né? Perdeu mais uma penalidade, aliás, né? Ele tinha perdido outra quando ele estava naquela fase goleadora e ele pediu a bola, acabou, foi um jogo que o São Paulo empatou, se eu não me engano, né? Eu não lembro contra quem foi. E o Rogério falou sobre isso, tem que apoiar, acho que tá certo, assim, de repente até pelo a pancada ter sido na cabeça, acho que valeria o Rogério Ceni, o próprio atleta. O atleta quer fazer gol. Acho que aí cabe o Rogério Ceni, né? E como treinador, falou, cara, será que é uma boa ideia, né? Acabou de tomar uma pancada na cabeça. Será que é para tudo isso? Será que precisa ter tanta ambição? Deixa pro Nicão, né? Enfim, tentou converter a cobrança, tentou ser o herói do jogo, acabou não dando. São Paulo sai com uma vantagem pequena, mas importante. O Marquinhos do outro lado falou sobre essa penalidade, né? Reclamou, né? Contestou a marcação da penalidade, disse que é um movimento natural do atleta, né? De subir. Cara, assim, vendo o lance é difícil, assim. Para muita gente foi uma cotovelada, então foi uma cotovelada de fato, né? Isso não é nada, isso não nego. Agora, assim, houve intenção, esse que é o ponto, né? Esse que é o ponto da interpretação. O Marquinhos falou sobre isso, o movimento natural do atleta de pegar a impulsão, de pular para disputar a bola, ele naturalmente abre o braço. Assim, em defesa do Marquinhos e do Vitor Luiz, eu acho que, assim, se você olhar para o braço direito, o que acerta o rosto do Caleri é o braço esquerdo. Se você olha para o braço direito tá com um ângulo de abertura semelhante ao braço esquerdo. Então, por isso que
sim, houve a intenção? Não sei, né? De fato eu não sei. Mas eu acho que também não é condenável a marcação da penalidade. É que eu digo assim, eu, particularmente eu marcaria a penalidade, mas assim, é interpretativo, né? Não vou aqui condenar, que eu tô falando isso porque eu não vou condenar o técnico do Ceará, o Marquinhos, porque fala, foi um movimento natural. Quem jogou bola sabe disso. E é o que eu falo. Aí depois você vê o lance, né? Você vê o braço direito dele também meio aberto, os dois braços com um ângulo de abertura semelhante. Eu imagino que tenha sido um movimento natural, mas é aquilo que eu sempre falo, sem querer às vezes também é pênalti, né? Vale também por uma inconsequência, enfim, não sei. Vai ter gente que vai falar que, mas o Caleri abaixou a cabeça também, e aí vai ser um monte de coisa. Eu acho que o pênalti eu marcaria também. O São Paulo não teve a felicidade de marcar, o João Ricardo foi muito feliz, defendeu o chute do Caleri, depois defendeu o rebote do Igor Vinícius e consegue levar consegue sair dessa partida com um prejuízo um pouco menor, né? Um pouco menor. Eu acho que o jogo segue em aberto. Não acho que o São Paulo tem um amplo favoritismo. Eu vejo sim o São Paulo como favorito, já falei aqui, principalmente pela tradição na competição. O São Paulo já é campeão, tem mais camisa. O elenco do São Paulo às vezes não faz um jogo tecnicamente primoroso, mas um elenco raçudo, que sempre briga, sempre acaba encontrando um gol ali na vontade e na garra. Por isso que eu acho que o São Paulo é um pouco mais favorito. Mas o Vina falou sobre isso também, né? Falou, cara, no Castelão o gramado é ruim pra gente e vai ser ruim pior pra eles, né? Porque o Ceará, na teoria, tá um pouco mais acostumado. Então fazer valer esse mando de campo, o apoio da torcida, jogo difícil, eu não acho que tem nada definido, mas o São Paulo antes do jogo, pra mim, já tinha um leve pitada de favoritismo, e agora com esse placar, com essa vantagem mínima, eu acho que o São Paulo tem um favoritismo até um pouquinho maior, né? E de novo, com todo respeito ao Ceará, o Ceará é uma grande equipe. E jogar em Fortaleza, na Arena Castelão, é uma parada complicada, tá? Não é uma parada fácil, né? Todo mundo que vai lá sofre muito com calor, com o gramado, enfim, a equipe do Ceará também cresce muito ali de produção, tem grandes jogadores. Então acho que dá para buscar essa classificação, imagino que vai ser uma partida bastante complicada, muito parelha, como foi esse jogo, né? Mas eu acho que o São Paulo tem uma leve pitada de favoritismo. Daí a dizer que vai se classificar, aí é outros 500, é outra história, né? Aí a gente também não vai se arriscar. Que eu falo, favoritismo é uma coisa. Antes da bola rolar, a gente fala em favoritismo. Depois que a bola rola, quem tem que confirmar o favoritismo ou não é quem tem campo. É que o São Paulo tem um leve favoritismo, na minha opinião, tem. Não vou ficar em cima do muro. Mas é um jogo complicado, né? Se fosse 2-0, se tivesse convertido a penalidade, a gente estaria aqui falando outra coisa. São Paulo praticamente decretou essa classificação e pode até, eventualmente, em virtude da semana que tiver, dar uma poupada ou outra. Agora não, né? O São Paulo tem que jogar com força máxima, tem que focar nesse jogo. Complicado, porque o São Paulo vai ter o Flamengo no final de semana, Campeonato Brasileiro, não pode deixar escapar mais pontos. É um adversário difícil, é um adversário que está embalado. Como é que vai ser, né? Aí, dor de cabeça pro Rogério Ceni, pro Dorival Júnior, enfim. Dorival tem até uma vida um pouco mais tranquila pelo placar que ele construiu no primeiro jogo na Arena do Corinthians, na Neoquímica Arena. Joga no Maracanã o segundo jogo, eventualmente dá para poupar um jogador ou outro, eventualmente sim, mas imagino que não, lá do seu torcedor deve jogar com tudo. Então, isso é uma boa partida para acompanhar e a dor de cabeça é dos treinadores. Claramente o Flamengo tem mais elenco para rodar, mas o Rogério Ceni ele costuma falar que com Morumbi e casa cheia, não dá para você poupar, a gente tem que ir por tudo ou nada, tem que arriscar um pouco. Imagino que ele vai seguir nessa mesma linha de raciocínio, né? De ter que encarar um Flamengo, de competir contra o time do Flamengo, deve repetir alguns jogadores, não deve poupar tanto. Complicado, porque o jogo que eu falei, o jogo da volta contra o Ceará vai ter uma logística importante para fazer, né? De ir até Fortaleza, questão da temperatura, né? O Abel recentemente falou do calor que faz lá, calor da torcida, gramado ruim, então tem todos esses aspectos, tudo isso conta. São Paulo, repito, falei, vou repetir e sendo repetitivo, como diria Mauro Betting, São Paulo para mim tem um favoritismo, com esse placar de 1-0, o favoritismo aumentou um pouquinho, mas é um jogo que está totalmente aberto, é um placar reversível para o Ceará, uma equipe que, né, não é uma equipe, assim, se a gente falar do Corinthians, que não é uma equipe goleadora, a do Ceará costuma fazer 1 ou 2 gols, é capaz, né? É uma equipe que tem competência para isso. Então, não dizendo que o Corinthians não tem competência, é o estilo de jogo. É o estilo de jogo do Corinthians.
O Ceará tem condição para isso, tem competência para isso, já mostrou isso várias vezes. Então vai ser um jogo difícil. São Paulo vai ter vários adversários, o cansaço, né, a logística, o gramado, o ambiente do torcedor adversário. Vamos ver como o São Paulo se comporta. Fazer valer o seu favoritismo, eu acho, né? Mas jogo difícil, jogo muito complicado, tá? Vamos pular para Libertadores, Atlético Mineiro e Palmeiras 2-2, jogo em que o Palmeiras foi amplamente dominado no primeiro tempo. Tem coisas positivas pro lado do... Óbvio que o Galo abre 2-0 e toma um empate, né? De segundo tempo toma 2 gols. E naturalmente, depois do jogo, você fica com uma sensação de derrota, né? Isso não só jogadores, não só comissão técnica, o Cuca pós-jogo, você via a cara dele, a forma como ele falava. É uma sensação, obviamente, de derrota, pelo que foi o contexto da partida. Né? Para o torcedor também fica com sensação de derrota. Pô, você abre 2-0, tem a chance até de fazer 3, e aí de repente você toma um empate, né? Fica uma sensação muito complicada, fica um gosto amargo na boca que é indescritível. Mas se tem coisas boas que podem ser tiradas, é o primeiro tempo que o Galo fez. É assim, eu, sincero, honestamente, eu não esperava uma evolução do Galo tão rápida, né? Foi uma questão de um jogo. Fez o jogo contra o Internacional, foi para esse jogo contra o Palmeiras, e o Galo no primeiro tempo foi amplamente superior. O Atlético Mineiro dominou o jogo, no primeiro tempo pelo menos, de ponta a ponta. O Galo foi muito superior ao Palmeiras, estranhou, né? Foi estranho a mudança do Galo repentina, e estranhou também o comportamento do Palmeiras, que pouco contestou, pouco, sabe, ofereceu resistência à equipe do Atlético Mineiro. Você não pode jogar contra o Atlético Mineiro desse jeito, né? Meio vencido, meio baleado, enfim, fora do jogo, apático. O fato é que o Palmeiras, mesmo não jogando bem, com o Marcos Rocha num dia infeliz, com o Rafael Veiga também no mais um dia ruim também, precisa de mais sequência, né? Voltou da lesão, ainda não mostrou que veio, né? Não voltou com o mesmo ritmo. E acho até que o Abel Ferreira demorou um pouco para fazer algumas mudanças. Mas enfim, né? Em virtude do Palmeiras ter segurado o Galo no primeiro tempo, o primeiro gol do Atlético sai num lance de penalidade. Uma falta do Marcos Rocha no Ademir. Cara, assim, um lance que não aconteceu. Cara, assim, bizarro. Assim, absolutamente bizarro. Né? Ele não tinha motivo, assim. Não é Ademir, o Jair, perdão. Jair, né? Cara, assim, não tinha motivo. O Marcos Rocha passou o rodo. Ele passou o rapa no Jair, né? E era um lance que, assim, provavelmente não ia acontecer nada, porque o Jair não é jogador de chutar de fora da área. Se fosse o Hulk, de repente, né? Mais perigoso, mais qualidade, chute potente. Marcos Rocha perdeu o tempo da bola, a gente já estava fora do jogo, né? Não fez uma partida legal, o torcedor do Galo pegando no pé dele, não estava num ambiente, num momento bacana para jogar. Acabou cometendo esse erro, essa falta desnecessária, pênalti claro, na minha opinião. O Hulk bateu, deu aquela paradinha e correu o risco, hein? Correu o risco porque o Everton também não comprou a paradinha do Hulk, ficou esperando. E ele pulou no lado certo, né? Ele esperou o Hulk se decidir, pulou no lado certo, chegou muito perto da bola, mas o Hulk acabou convertendo, chutou bem no canto, né? Isso que eu digo, assim, comparação com a penalidade do Caleri, as duas foram no mesmo lado, só que o Caleri chutou meio despretensioso, não foi bem no canto, o Hulk chutou bem no cantinho e aí não deu pro Everton, porque pulou do lado certo e se fosse um pouquinho mais para a esquerda, ele chegava na bola, né? Então, bela cobrança do Hulk. O Palmeiras chegou até a fazer o gol de empate, uma jogada do Scarpa, mas o Scarpa estava impedido no início da jogada, né? Então o gol acabou sendo anulado. Início do segundo tempo, o Galo amplia o marcador, uma jogada do Keno pela esquerda. Ele cruza para o meio da pequena área e a bola acaba batendo no Murilo, que tenta até tirar o corpo, né? Ele no lance ele até tenta tirar o corpo, a bola bate na canela dele e entra, né? Morre devagarzinho no gol. O Galo nesse momento parecia que ia sobrar no jogo, parecia que tava vivendo um bom momento. O Mineirão incendiou, virou um caldeirão, teve chance de fazer o terceiro, né? Porque até então o primeiro tempo foi amplamente dominado pelo Galo. Você toma um gol no final do primeiro, faz um gol no final do primeiro tempo, mais pro final do primeiro tempo. Faz o segundo gol no início do primeiro tempo, pô, é o cenário perfeito pro time ir lá buscar. E só que o Cuca falou sobre isso, assim,
foi, sei lá, praticamente 70 minutos de muita intensidade, depois não dá para manter, né, esse nível de intensidade. É difícil você manter essa mesma pegada. E foi nesse momento, nessa queda do Atlético Mineiro, que o Palmeiras começou a crescer no jogo. Aí o Abel sim faz as suas alterações. Ele tira o Marcos Rocha, que uma noite absolutamente ruim, põe o Mike e o Veiga, citei os dois porque foram substituídos, né? O Veiga também saiu, entrou o Gabriel Menino e isso meio que equilibrou o time do Palmeiras, né? Os jogadores que meio que estavam comprometendo. O Palmeiras foi crescendo no jogo até que o gol sai num lance de bola parada, né? O Gustavo Scarpa cobra uma falta, a bola bate no travessão e ela volta imediatamente nos pés do Danilo, né? Murilo. Pô, tô com o nome do Danilo na cabeça, porque o Danilo fez o segundo gol. A bola cai imediatamente nos pés do Murilo, que só tem o trabalho de ajeitar. Isso é uma reação muito rápida, assim, o lance é muito rápido, né? E ele foi muito feliz, né? Um lance de muita felicidade. A bola vai direto no pé dele. Não é que ele ajeitou, não. Não tem nem tempo de ajeitar. A bola vai exatamente no pé dele. Bola na pequena área, gol do Palmeiras. E aí o Palmeiras começa já estava indo crescente no jogo, né? E o Palmeiras cresce mais ainda, mentalmente ele começa a sobrar no jogo. E aí no final do jogo, uma bola, cobrança de escanteio. O Dudu, cara, assim, o que chama atenção é o Dudu, o que ele faz desse lance. Porque ele corre, ele se mata para dar uma cabeçada para o meio da pequena área, onde estava o Danilo faz, empurra para a rede e consegue colocar o Palmeiras em igualdade no placar, tá? Sim, por isso que eu digo, para quem não viu e puder ter a chance de ver o lance, olha o Dudu, cara. Impressionante a briga que ele teve para ir para essa disputa de bola e cabecear essa bola para o meio da pequena área. Se eventualmente tivesse mais 1 ou 2 minutos, eu não sei não. Se o Abel Ferreira também tivesse feito substituições um pouco mais cedo, eu não sei não. Assim, não acho absurdo o Palmeiras ter virado o jogo. Porque mudou totalmente o ânimo. Quando o Palmeiras já faz o primeiro gol, o ânimo muda completamente. Né? Não só dos jogadores do Palmeiras, como dos jogadores do Galo, como da torcida do Atlético Mineiro. Né? Assim, o torcedor sente um baque, né? E aí o Palmeiras chega à igualdade, por isso que eu falei, uma vitória que até então era doce, parecia se encaminhar para uma goleada, vira um empate amargo, extremamente amargo, mas é o que o Cuca falou, recolher os cacos e ir para o jogo da volta buscar a classificação no Allianz Parque, né? Acho que um jogo muito difícil, muito complicado, mas se o Galo conseguir se comportar como se comportou no primeiro tempo desse jogo, eu acho que o Galo tem condição realmente de buscar. E não só, e se o Galo de repente decidir se retrancar e levar a disputa para as penalidades, é capaz de ser um bom negócio também, porque o Palmeiras nas penalidades não é um primor, né? 10 definições de penalidades recentes, o Palmeiras perdeu 9, né? Disputas de penalidades, então pode ser que não seja um mau negócio para o Galo, né? Em virtude do que acontecer, de possíveis desfalques, cansaço. Não sei não diria que seria um mau negócio para o Palmeiras. Agora eu acho que o Cuca deve ir para não correr o risco, assim como o Palmeiras vai, o Abel Ferreira também não vai para correr risco, ele vai para assim, são duas coisas que eu falei, duas coisas legais de a gente falar, né? Do lado do Galo, que foi o primeiro tempo, um Galo com uma postura, uma mudança bastante importante, né? Na forma de se comportar dentro de jogo, era um time muito apático nos últimos dias de El Turco, e já mudou muito, né, o comportamento da equipe. Do lado do Palmeiras, mais uma vez, o poder de reação. Né, como essa equipe não desmonta mentalmente. Até quando toma o segundo gol, o time do Palmeiras ficou meio perdido. Né? Se eu não me engano, o Abel falou sobre isso. O time obviamente, fica um pouco desnorteado. Pô, começa o segundo tempo, você toma o segundo gol, o time obviamente fica desnorteado, fica um pouco baleado. E depois, né, começa a pôr a bola no chão, começa a sentir o jogo, a cabeça fria volta aos seus devidos lugares e o Palmeiras busca essa força mental para empatar uma partida que estava muito complicada, né? Se desenhava para um cenário bastante pessimista para o Palmeiras e para o torcedor palmeirense. Então, acho que assim, jogo que repito, pro Atlético termina com um gosto absolutamente amargo, né, na boca, mas dá para buscar, né? É óbvio que moralmente
no aspecto moral, você chega para essa partida um pouquinho mais desmoralizado que o Palmeiras, né? Certamente que sim, pô. A equipe que abriu 2 e toma empate, você chega um pouco desmoralizado. E do outro lado, a equipe que tá perdendo e chega à igualdade, pô, você chega com uma certa moral, né? E o jogo não vai ser daqui a uma semana, 2 semanas, que como é os confrontos da Copa do Brasil. Vai ser imediatamente na semana seguinte. Então, o Palmeiras chega com uma moral importante nesse jogo, mas falei, vou repetir, eu acho que pelo tempo de trabalho do Cuca e pelo tempo de trabalho desse Palmeiras, do Abel Ferreira, da comissão e dos jogadores jogando junto, eu acho que o Palmeiras tem um certo favoritismo, né? Tem uma dose de favoritismo, até por ter conseguido sair com a igualdade do Mineirão. Eu acho que o Palmeiras tem uma leve pitada de favoritismo. Mas assim, é o super favorito, é o franco favorito? Aí eu acho que já não. Porque o que o Atlético mostrou nesse primeiro tempo dessa partida já foi algo diferente, né? Já foi algo que pode, pro torcedor do Atlético Mineiro, já pode dar uma animada, que a equipe vai mudar de postura, isso certamente vai acontecer, né? Um time que vai mudar a atitude, vai mudar o comportamento dentro de campo. Isso ficou claro só pelo primeiro tempo desse jogo. Então o torcedor tem que confiar, tem que acreditar na sua equipe, e do lado do Palmeiras jogar para vencer, né? Correr com todas as suas forças, correr de uma possível definição por penalidades, tá? Então o Palmeiras segue invicto na competição. Aliás, o Palmeiras chega à marca de 20 jogos invicto como visitante na Libertadores, né? Uma marca histórica, 3 anos, né, se eu não me engano, que o Palmeiras não perde na Libertadores fora de casa. É impressionante o que esse Palmeiras consegue fazer fora. Isso não só na Libertadores, no Brasileirão também. O Palmeiras é melhor fora de casa do que jogando em seus domínios. Então, algo para o torcedor do Galo até se apegar de repente, né, de que o Palmeiras é melhor fora do que dentro de casa. Algo também que pode ajudar o Galo de eventualmente jogar por empate, levar para as penalidades, porque o Palmeiras, um retrospecto muito ruim, pode ser algo também. E pro lado do Palmeiras, a moral de ter conseguido empatar esse jogo, a moral de jogar ao lado do seu torcedor, de jogar num gramado que o Palmeiras é adaptado a jogar, o Galo não, né? Se bem que o gramado sintético, ele é veloz, então pode ajudar os pontas do Galo, né? De muita velocidade, pode ajudar. Enfim, né? É um jogo que, decisão que para mim está muito em aberto ainda, com um leve favoritismo do Palmeiras, certamente pela campanha, por ser o atual campeão, por jogar lá do seu torcedor. Eu acho que o Palmeiras é favorito para esse jogo, mas o favoritismo é o que eu falei do jogo do São Paulo. Antes da bola rolar, favoritismo existe, obviamente que existe. Agora, quem tem que ir lá e tem que fazer valer são as equipes dentro de campo. Então é isso, gente, né? Um jogo que foi bom, diferentemente do que foi o confronto recente entre essas duas equipes no Campeonato Brasileiro, que foi um jogo bem morno, né? Foi um jogo bem ruim, bem chatinho. Esse jogo foi mais agitado, foi mais legal, teve 4 gols, né? 2 de cada lado. Foi um bom jogo, cara. Assim, bom jogo em termos de atuação do Galo, que pode animar muito seu torcedor, e o Palmeiras, mais uma vez, o aspecto mental, é um time muito forte mentalmente, é um time que tem... É difícil de ser batido, né? É difícil de ser batido. Se tá num dia ruim, os caras vão lá, eles encontram forças e buscam um resultado que lhe favoreça, tá? Então é isso, gente. Por hoje eu finalizo essa rodada de Sul-Americana, de Libertadores. Amanhã, tá? Amanhã o Furacão entra em... Amanhã não, né? Já é hoje, né? O Furacão entra em campo, vai encarar o Estudiantes, e o Internacional vai encarar o Melgar pela Copa Sul-Americana, tá? Então com isso eu concluo o podcast de hoje, né? Valeu demais, obrigado a todos. Vão acompanhar esses 2 últimos jogos aí de Libertadores Sul-Americana, e amanhã a gente está de volta para repercutir essas 2 partidas, tá certo? Gente, valeu demais, forte abraço a todos e até amanhã. Tchau.